aula de hoje é um pouco difícil, viu? Tem uma partezinha que é um pouco difícil, mas nada que vocês não consigam aprender, porque eu confio muito em vocês. Vocês são feras. Tô certo ou errado? Tá certo. Muito bem, muito bem. Isso quer dizer que eu posso aprofundar bastante no assunto que vocês não vão me desamparar. Pessoal, antes de começar a aula propriamente dito, nós estávamos conversando, tivemos uma reunião na sexta-feira com os professores em relação à quantidade de atividades que alguns alunos acham que os professores estão passando bastante atividade. Aí vem a pergunta, em relação à minha disciplina, para mim está suave, né? Mas o que é que vocês acham? Eu acho que tá bom o tanto de atividade que eles estão passando. E tu, Matheus? Eu acho que a do senhor tá leve. Porque Tá. hoje mesmo vai ser o quê? Vão ser três questões. É porque eu não gosto de ficar repetindo muita coisa, não. E eu acho que também a educação à distância, né, tem um certo limite, né? E a gente tem que respeitar esse limite, porque senão não há aprendizado, né? Não tem como comparar eu dar aula em sala de aula e estar dando aula aqui agora com vocês, né? São coisas totalmente diferentes. Tem algumas dúvidas que, se eu for aprofundar no assunto e vocês me perguntarem, eu não vou conseguir responder, dando aula assim, pelo Meet. Mas ok, já que não tem queixa, vamos que vamos, não é isso? Essa foi a primeira aula, essa foi a primeira questão da outra semana, né? Determine o valor de raiz de 12 mais raiz de 30. Foi esse mesmo? Não, peraí. Isso aqui é o aula de hoje. Aqui. Calcule o valor raiz de 2 que multiplica raiz de 12,5. Vocês conseguiram fazer essa questão? Não, não consegui não. Beleza, você vai ver que isso aí é mais fácil que tirar 12 menino pequeno. Vamos lá. Ó, raiz de 2 não é uma raiz exata e raiz de 12,5 não é a raiz exata. Mas, como estão multiplicando, eu posso multiplicar. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 12,5. Quanto é 2 vezes 12,5? Quanto é 12,5 mais 12,5? 25. Muito bem. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Pronto. Só isso. Tem coisas que parecem ser difíceis, mas não são. Uma das coisas é essa. Alguma dúvida, Beatriz? Não. Beleza. Matheus mudou de aparelho, foi que apareceu duas vezes, Matheus. Segunda questão. Determine o valor de raiz cúbica, agora é raiz cúbica, de 64 sobre oitavos. Aqui é uma fração, ok? 64 oitavos. Conseguiram fazer essa questão? Eita, que o Matheus está na confusão danada aí. Conseguiram fazer? Eu não. Beatriz fez? Eu fiz, mas eu não lembro a resposta agora, não. Então a gente vai conferir agora. Não seja por isso. Não me venha com problemática que eu tenho a solucionática. Ah, eu tenho aqui a raiz cúbica de 64 dividido por 8. Toda fração é divisão. Então, se é 64 oitavos, é a mesma coisa de ser 64 dividido por 8. Quanto é 64 dividido por 8? Quanto é, meu povo? 64 dividido por 8. É 8.
Justamente é 8. Rian, seja bem-vindo. Oi, Tonho. Beleza? Beleza. Então vamos que vamos. 64 dividido por 8 dá 8, né? Então aí a raiz cúbica de 8. Qual o número que você repete 3 vezes, multiplicando e dá 8? Quem é? Você repete 3 vezes, multiplicando 3 vezes e dá 8. 2. 2, justamente, ó. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Alguma dúvida? Não. Matheus, Rian, dúvida? Não. Não. Esse Matheus, toda vez que ele liga esse microfone, é uma suada, parecendo que tá caindo tudo. Ah, beleza. Não tem dúvida. Vamos que vamos. Vamos para frente. Quanto é 3 vezes raiz quadrada de 64? Essa aí é fácil. Alguém fez? Alguém tem dúvida? Alguém não fez? Eu fiz. Beleza. Mais alguém fez? Eu fiz. Então vamos que vamos. Então, ó, é 3 raiz quadrada de 64. Aí você vai calcular. Quem é a raiz quadrada de 64? Quem é, meu povo? 8. 8. Então vai ficar 3 vezes 8. E 3 vezes 8 dá quanto? 24. Isso mesmo. Alguma dúvida? Emily, seja bem-vinda. Nenhuma dúvida? Beatriz, dúvida? Rian, dúvida? Emily, Não. dúvida? Tá de boa, né? Beleza, então vamos que vamos. Vocês são inteligentes, viu? Eu vou começar a dar coisa mais difícil, que tá muito fácil isso para vocês. Mas graças a Deus tá acontecendo a compreensão e eu fico feliz por isso, né? Então, só voltando, 3 vezes raiz quadrada de 64. Que é a raiz quadrada de 64 é 8. Então, vai ficar 3 vezes 8. E 3 vezes 8 é igual a 64. Essa aí parece até difícil, mas não é. Alguém conseguiu ou não conseguiu fazer essa questão? Consegui fazer. Agora não sei se tá certo. Beleza. É. Essa aí é fácil. Às vezes parece até difícil, mas não é. É. Ó, você vai calcular. Quem é a raiz quadrada de 9 3, menos quem é a raiz quadrada de 4? 2, Então, isso aqui é igual a 3 menos 2. E aí tem a parte difícil. Quanto é 3 menos 2? 3 menos 2 é quanto? 1. 1. Só isso. Então, ó, voltando. Raiz quadrada de 9 é 3, menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou 3 menos 2. E 3 menos 2 é igual a 1. Dúvidas? Se alguém tiver, fale agora o cálice para sempre. Alguma dúvida? Esse silêncio de vocês eu vou entender como não tem dúvida. Vamos lá. Resolva raiz quadrada de 81 vezes raiz quadrada de 4. Como é que vocês resolveram isso aí? Alguém resolveu? Alguém não conseguiu resolver? A raiz quadrada. Eu? Fez? Beleza. Diga, Matheus. Eu fiz. Beleza. Rian fez? Rian? A internet Oi, dele. professor.
Conseguiu fazer? Mais ou menos. Beleza. E Emily? Não. Beleza. Então vai aprender agora. Ó, tem dois jeitos de fazer, né? Eu vou colocar aqui o jeito mais fácil. Você poderia pegar aqui 81 e multiplicar por 4, que daria 81 vezes 4, daria 8 vezes 4, dá 300, 8 vezes 4, 324. E calcular, eu podia fazer assim, ó, 81 vezes 4 daria 324, e aí você ia calcular a raiz quadrada de 324. Eu, pessoalmente, acho mais difícil. Eu prefiro fazer assim, ó. Quem é a raiz quadrada de 81? 9 vezes. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. E aí basta você multiplicar. 9 vezes 2 igual a 18. Então, ó, voltando, que foi o que eu fiz. Raiz quadrada de 81 é 9 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 9 vezes 2. E 9 vezes 2 é igual a 18. Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza, e Emily? Não. Não. Então, vamos que vamos. Bem, essa aí é uma conta de divisão. É uma divisão, mas é muito fácil também. Ó, eu vou fazer, né? Aqui está raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 3. Né? Então, basta fazer 48 dividido por 3. Alguém sabe quanto é 48 dividido por 3? Se você tiver R$ 48 para dividir para 3 pessoas, cada pessoa fica com quanto? E aí? Ninguém não vai nem chutar? Vocês estão muito tímidos hoje, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. 48 dividido por 3 dá 16. Então vai ser raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 dá 4. Né? Porque 4 vezes 4 é 16. Voltando, eu tenho aqui raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 3. Aí eu vou fazer 48 dividido por 3, que dá 16. E agora é só calcular. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Dúvidas? Alguma dúvida? Não, professor. Então vamos que vamos. Isso aí é mais fácil que tirar doce muito pequeno. Agora nós vamos mudar um pouquinho só de assunto. Não é difícil. Né? É só um pouco diferente. Nós vamos calcular adição e subtração de radicais. O que é que nós vamos fazer? Vamos conservar o radicando, que é o número que está dentro, e vamos somar apenas os coeficientes. Falando assim, vocês entenderam alguma coisa? Se eu falar, conservo o radicando e somo os coeficientes, vocês entenderam alguma coisa? Não. Não muito. Ainda bem que vocês entenderam, porque no dia que vocês passarem a entender isso, vocês vão pegar o livro e vão entender tudo, então a figura do professor não vai precisar mais, aí eu vou ficar desempregado. Mas como vocês não entenderam, eu estou aqui para explicar. Vamos lá. Por acaso você tiver aqui, ó, 3 raiz de 7 mais 10 raiz de 7. Veja que aqui é raiz de 7 e aqui também é raiz de 7, não é isso? Então, o que é que eu faço? Eu vou conservar o raiz de 7, por isso que aqui fala conservo o radicando. Conservo o raiz de 7 e vou somar 3 mais 10 dá 13. Então, se você tiver 3 raiz de 7 mais 10 raiz de 7, você vai ficar com 13 raiz de 7. Boa dúvida? Eu não entendi. Beleza. Repito. Imagine que onde tem raiz de 7 aqui? Aqui não tem raiz de 7.
Aqui também não tem? Vamos colocar uma outra coisa. Deixa eu ver. Brinquedo. Vamos colocar a palavra brinquedo no lugar do raiz de 7. Se você tiver 3 brinquedos, mais 10 brinquedos, você vai ficar com quantos brinquedos? Você tem 13. justamente. Só que aí, no caso, aí não é brinquedo. Aí é raiz de 7. Mas o princípio é o mesmo. Você tem 3 raiz de 7, soma com 10 raiz de 7. Então, você tinha 3 raízes. Com mais 10 raízes, você vai ficar com 13 raízes de 7. Dúvida? Não, agora eu entendi. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Então, vamos passar para um outro exemplo. Esse exemplo aí, ó, você tem 100 raiz de 5 menos 40 raiz de 5. Então, se você tem aqui, ó, você tem 100 raiz de 5. Desses 100, você tira 40 raiz de 5. Então, você vai ficar com quanto? Então, você conserva a raiz de 5, vai fazer 100 menos 40, 60. Então, ó, 100 raiz de 5 menos 40 raiz de 5 é igual a 60 raiz de 5. Dúvidas? Não. Matheus, dúvidas? Não. Emily, dúvida? Não. Ryan? Não. Então, vamos que vamos. Esse último caso aqui, ó, é a mesma coisa, só que você tem aqui 3 somas, né? 2 somas e uma subtração. Uma soma e uma subtração. Você tem 8 raiz de 2. Com mais 4 raiz de 2 fica quanto? Você tem 8 raiz de 2. Com mais 4 raiz de 2 vai ficar quanto? Quanto, pessoal? Tem 8 raiz de 2 12. mais 12 raiz de 2. Certíssimo. Aí desses 12, você tira 6. Vai ficar com quanto? 6. Beleza. Então, veja. 8 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Você tirou 6 raiz de 2, vai ficar com 6 raiz de 2. Dúvidas? Não. Não. Beleza. Vamos passar para uma parte agora, que não é difícil, mas é necessário um pouquinho mais de atenção, que é simplificação de radicais, ok? O que eu quero que você lembre, em questão de simplificar, são os números primos. Alguém sabe o que é o número primo? Alguém lembra? O senhor pode repetir, professor? Não. Alguém lembra o que é um número primo? Eu não. Beleza. Número primo são esses números que estão aqui embaixo, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São os números que só tem 2 divisores. Quem divide eles é ele mesmo e o número 1. Exemplo. Quem são os números que podem dividir o 2? 1. O 2 e o 1. Então, como o 2 só tem 2 números que dividem ele, então é um número primo. Quem são os números que dividem o 3? O 3 e o 1. Então, por isso que o 3 é primo, porque 3 só tem 2 números que divide. Agora, o 4 é primo? Quem são os... Oi? Fala, Matheus. Não. Quem são os números que dividem o 4? O próprio número 4, o número 2 e o número 1. Então, veja que, né, o 4 ele tem 3 divisores, que é 4, 2 e 1. Não é primo, né?
Aí você vai, o 5 é primo? É, porque o 5 só quem divide é o 5 e o 1. O 6 é primo? Não, porque o 6 pode ser dividido por 6, por 3, por 2, por 1. Entenderam o que é número primo? Lembraram, na realidade? Isso aí vocês já estudaram, só lembrando. Sim. Beleza. Aí, agora a gente vai simplificar aqui. Se eu tiver o número 108, tá muito pequeno? Dá para ver o número 108 ou tá muito pequeno para vocês? Tá bom, hein? Tá bom? Aí eu vou ter que simplificar, né? Que é que a gente chama de decompor em fatores primos. É isso aqui que está aqui, ó. Eu vou pegar 108. Lembra qual é o primeiro número primo, né? O 2? É, Lembra disso? Aí, olha, 108 pode ser dividido por 2? Pode, não é isso? Então, eu divido por 2. Então, 108 dividido por 2 vai dar quanto? 54. Até aqui, alguma dúvida? Pode deixar o microfone ligado. Pode deixar o microfone ligado, gente. E aí, se tiver dúvida, pode falar. Aí eu vou fazer 54 ainda divide por 2? Divide, não é isso? divide. Então eu faço 54 dividido por 2, 27. Até aqui alguma dúvida? Não. Aí 27 pode ser dividido por 2? Não, não é isso? Aí eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Aí eu faço 27 pode ser dividido por 3? Pode. Então divide por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. Até aqui alguma dúvida? Vamos lá. Esse silêncio eu acredito que não tem dúvida. Aí eu vou pegar o 9, ainda pode ser dividido por 3? Pode. Então eu faço 9 dividido por 3, vai dar 3. E o 3 pode ser ainda dividido por 3? Pode. Aí o 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegou a 1 aqui, acabou. Até aqui alguma dúvida, meu povo? Sim ou não? Não. Eu vou perguntar por um. Beatriz, não. Acho que foi Rian que falou que não. Foi, não. Matheus, dúvida. Não. Emily, dúvida. Não. Então vamos que vamos. Aí a próxima parte. Era para aparecer um de cada vez, mas tudo bem. Então, 108 é igual. Acompanha aqui ó, o cursor, o mouse. 2 ao quadrado. Por que eu botei 2 ao quadrado? Porque tem quantos 2 aqui? 2. Isso. Então, por isso ficou 2 ao quadrado. Beleza? Vezes. Mais o 3, eu tenho quantos 3 aqui? 2. Então, aqui eu tenho 2, mas aqui eu tenho 3. Ó, onde está passando o mouse. São 3. é. Mas por que eu faço isso? Porque quando eu faço uma decomposição, como o expoente aqui é 2, a palavra quadrado não é 2, lembra disso? Eu vou colocar vou colocar o expoente aqui 2, que é para eu poder tirar. Entendeu? Então eu coloquei 3 ao quadrado aqui, vezes 3. Então, como o índice é 2, eu nunca coloco aqui nenhum expoente maior que 2. Beleza, até aí? Beleza. Então Professor, eu não vamos. entendi, não. Beleza. Tranquilo. Ó, 2 ao quadrado. Como tem 2, 2, então 2 elevado a 2. Ok? Sim? Aham. Lembrando que o maior número, como o expoente aqui, ó. Aqui quando não aparece é 2, não é isso? Então lembrado? O expoente é 2. Sim. Então o maior número que eu vou colocar aqui é 2. Como tem 3 números 3, em vez de eu colocar 3 elevado a 3, eu vou colocar 3 elevado a 2, ou seja, gastei esses dois 3 e ainda sobrou um que eu coloquei aqui. Beleza? Aham. Lembrando, né? Não pode ser nenhum número maior que 2. E agora aqui embaixo eu só fiz separar. Separei, separei e separei. Beleza até aí?
Beleza. Aí olha o que acontece. Aí você pergunta, por que que a gente não coloca número igual a 2? Para eu poder fazer isso aqui, ó. Que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Não é isso? E 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2 é 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Olha ele aqui, ó. 3 vezes 3. 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Aí eu tirei. Olha o 3 aqui, ó, fora da raiz. E sobrou ainda a raiz de 3. Até aí, alguma dúvida? Não. E agora basta fazer 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Isso que a gente chama de simplificar. Geralmente, quando eu digo que isso é simplificar, os alunos dizem isso aí é qualquer coisa, menos simplificar. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Geralmente vocês dizem, isso aí o senhor simplificou? Não, o senhor complicou. Mas em matemática, às vezes, complica para simplificar. Entenderam isso? Deu para entender ou ficou muito difícil? Eu não entendi. Vamos lá. A gente volta. Não tem problema nenhum. Ó, até essa parte de cima aqui, entendeu? Conseguiu entender por que eu não botei 3 elevado a 3 e sim 3 elevado a 2 vezes 3? Consegui. Beleza. Outra coisa que é interessante, ó. Toda a... Não, deixa aqui embaixo. Então, daqui para aqui, eu só fiz separar. Ok? Então, eu separei as raízes. Até aqui, alguma dúvida? Não. Beleza. Ó, 2 ao quadrado não é 4? Sim. Mas a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. 2. Então, o que é que eu faço? Eu tiro isso aqui da raiz, porque o resultado disso aqui é 2. Beleza nisso aqui? Sim. 3 ao quadrado é 9. E quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu vou tirar isso da raiz e vou botar o 3 aqui. Ó. Como esse 3 não tem nenhum número para levar ao quadrado, ele vai ficar aqui dentro da raiz. Eu só poderia tirar ele da raiz se ele tivesse levado ao quadrado. Entendeu? Entendi. E agora eu fiz, ó. 2 vezes 3 dá 6. Então, ficou 6 vezes raiz de 3, que é igual a 6 raiz de 3. Entendi. Compreendeu? Ó, outra coisa aqui, ó. Sempre aqui, ó. Quando aparece um índice, não é 2? É. Aqui, sim. Isso. Então, se vier um número elevado a 2, você pode tirar ele da raiz. Não precisa nem estar fazendo isso aí. 2 vezes 2 dá 4. Não. Por acaso, se tiver 5, raiz de 5 ao quadrado, é 5. Se tiver raiz de 10 ao quadrado, é 10. Raiz de 15 ao quadrado, é 15. Entendeu? Sim. Então é por isso que eu fiz questão aquela questão ali, de em vez de botar 3 ao cubo, botar 3 ao quadrado, porque aí eu poderia tirar o 3. Mais alguma dúvida? Nenhuma. Então vamos que vamos. Veja aqui, então, raiz quadrada de 108 é igual a 6 raiz de 3. Então, é a mesma coisa. Se você tiver uma calculadora depois, você pode conferir. Pode bater lá, raiz quadrada de 108. Você vai ver o valor. Se você botar 6 vezes raiz de 3, também vai dar o mesmo valor. Aqui outro exemplo. Raiz cúbica de 160. Aí eu vou ter que fatorar o 160. Ó. 160 pode ser dividido por 2? Pode. Aí eu divido. 160 dividido por 2 vai dar 80. 80 pode ser dividido por 2? Pode. Então 80 dividido por 2 dá 40. 40 pode ser dividido por 2? Pode. 40 dividido por 2 dá 20. 20 pode ser dividido por 2? Pode. 20 dividido por 2 dá 10. 10 pode ser dividido por 2? Pode. 10 dividido por 2 dá 5. Mas chega em 5, né? Veja que 5 é um número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1.
Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Beleza, então vamos que vamos. Olha que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2. 5 números 12. Mais o número máximo que eu tenho, como é raiz cúbica aqui, ó, o expoente máximo é 3. Entendeu? Então eu não posso botar. No outro, o número maior que eu poderia colocar é 2. Esse aqui é o 3. Então, ó, como é 5 números 2, aí eu boto 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. E se vocês somar o expoente 3 mais o expoente 2, vai dar 5. E multiplica por esses 5 que está aqui. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Se vocês estão dizendo que não, vamos continuar. Esse 2 aqui, ó, vai poder sair da raiz. Os outros não. Por que que ele pode sair da raiz? Porque o expoente dele é 3 e o índice da raiz também é 3. Então, ó, separo ele e os outros continuam dentro da raiz. Né? Então, ó, ele saiu da raiz. Por que ele vai sair da raiz? Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Aquilo que eu falei, ó. O expoente da raiz é 2, é 3, o índice 3. Se é o mesmo número, pode tirar. Beleza até aqui? Essa parte eu não entendi. Beleza. Então vamos que vamos. E aqui tá 2 juntos, ó. Aqui é 3, não é isso? Onde está o mouse aqui, ó. O índice é 3. Concorda comigo? Sim. Esse expoente aqui também é 3. Como é o mesmo número, né? Se for 5 e 5, 2 e 2, 3 e 3, você pode tirar a raiz. Então o sinal da raiz some, vai ficar apenas o 2. Beleza? Sim. E aqui ele fez, ó, 2 ao quadrado dá quanto? É 2 vezes 2, 4. 4. Vezes o 5. Né? Que 5 não está elevado a ninguém. Então vai ficar 4 vezes 5, 20. 2 vezes raiz cúbica de 20. Dúvidas? Não. E aí já tá saindo fumacinha aí da cabeça já? Tá difícil o negócio? Beleza. Se vocês não falam nada é porque tá gostando do assunto. Vou fazer só mais uma questão e a gente encerra a aula por aqui. Eu vou deixar só uma atividade para vocês. Raiz cúbica de 160 é igual a 2 vezes raiz cúbica de 20. Se você tiver uma calculadora científica, pode fazer. Alguém tem alguma sugestão como é que eu vou fazer essa questão aí, baseado no assunto que foi feito? Raiz quadrada de 12 mais 30 mais raiz quadrada de 30. Alguma sugestão? Então, vocês estão quietos por quê? Matheus vai dar uma sugestão agora. Você tá falando MMC, não é isso? Justamente. Aquilo não é MMC. Parece Não? MMC, mas não é. É porque em matemática tem umas. Entendeu? É muito parecido. Para ser MMC, você vai ter que ter dois números. Né? Como tem um número só, ali a gente chama de decomposição. Mas o jeito de fazer é a mesma coisa. Só que eu, como professor de matemática, não posso chamar de MMC. Você, como aluno, chama, mas eu não posso. Ah, certo. Então a gente vai ter que fazer o do 12 e o do 30. O do 12 vai ficar assim, ó. 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. E dividido por 3 dá 1. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Se eu quiser, Ah, no caso, se eu quiser fazer os dois, fazer a decomposição com os dois, não pode, não é isso? não. Nesse caso tem que fazer separado. Tem que fazer o do 12 e tem que fazer o do 30.
É justamente por isso que eu disse que eu não posso chamar de MMC, porque se eu chamasse de MMC, ia fazer 12 e de 30 juntos. E na decomposição tem que ser separado. Certo. Agora vamos fazer do 30. Oh, meu Deus do céu. Eu mudei no canto e não mudei no outro. É porque o do 30 é complicado. Mudei 75. Era para ser 75. Deixa eu ver se eu consigo mudar lá. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar para 75. Ah, rapaz. Pera aí, já tô encerrando. Já vou fazer o negócio aqui rapidinho, viu? Vocês me dão um minuto? Acho que entrou alguém, viu? Entrou alguém, Emily chegou agora. Hum. Pronto. Não tá o ideal não, mas tá. Pronto. É isso aí. Beleza? Vocês estão aí ainda? Beleza. Pronto. Ficou um 75, não ficou como deveria, mas a gente não vai perder mais tempo não. Então, o 12, vamos fazer a decomposição. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Vocês falaram que não tem dúvida. O 75 a gente vai fazer desse jeito. 75 divide por 3 dá 25. Divide por 5 dá 5. Que divide por 5 dá 1. Até aí alguma dúvida? Não. Não. Então vamos lá. Né? Ficou ó, o 12. Esse aqui eu vou colocar 2 ao quadrado, porque tem 2 vezes 3. Beleza? Beleza. O 75 vai ficar ó, 3, porque tem um 3 aqui, e 5 ao quadrado, porque tem 2 5. Beleza aí? Beleza. Ok. Então vamos lá. Aí eu separei. Ó, só fiz separar. Perceberam? Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3, mais raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3. Só fiz separar. Os valores continuaram os mesmos. Alguma dúvida até aí? Não. Então vamos que vamos. Né? 2 ao quadrado é 4. Então ficou raiz de 4 vezes 3. Mais 5 ao quadrado dá 25. Então raiz de 25 vezes 3. Até aí, alguma dúvida? Não. Rapaz, vocês são inteligentes demais. Quem é a raiz quadrada de 4? Dá 2, não é isso? 2. Então 2 raiz de 3. Mais, quem é a raiz quadrada de 5? 25. 5. Então ficou 5 raiz de 3. E agora o que é que eu faço? Agora a parte mais fácil que tem. Se você tem 2 raízes de 3 com mais 5 raízes de 3, você vai ficar com quantas raízes de 3? 7 raiz de 7. 3. 7 raízes de 3. Só isso. Dúvidas? Não. Esse não agora foi, acho que de quem quer que a aula encerre. Foi assim, rapaz, eu vou falar que não, que eu quero encerrar essa aula. E se eu falar que sim, esse professor vai ficar repetindo. Então eu falo que não. Eu espero que não seja isso. Beleza, pessoal, por hoje é só. Tem uma atividade aí, só são 3 questões, mas eu sei que matemática às vezes
mexe com os nossos neurônios, parece que tem hora que fica saindo fumacinha da cabeça. Espero que vocês não estejam assim. Eu vou colocar essa atividade aí, vocês não precisam entregar hoje, não. Entregar. Eu vou deixar até aberto lá, não vou botar data para vocês entregarem, não. No dia que vocês tiverem um tempinho, vocês entreguem. Só são 3 questões. 2 fáceis Graças a Deus. e uma parecida com essa. Pessoal, agora me diga uma coisa. Encerrou a aula. Eu vou até parar de gravar, porque quando não está gravando, vocês ficam mais à vontade para falar.